A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos prosseguir o estudo do nosso Salmo, Cântico dos Degraus. Vamos estudar hoje o Salmo de número 129. Podemos dar a ele o título do degrau da maturidade. É um salmo não muito longo, como os demais, tem apenas 8 versículos e nós vamos meditar um pouco sobre este salmo. Ele diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que se seca antes que a arranquem, com a qual o segador não enche a sua mão, nem o que ata os feixes enche o seu braço. Nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Então aqui os peregrinos continuam na festa, e na festa então eles entoam este cântico. E aqui nós temos algumas considerações a fazer sobre o primeiro versículo, quando ele diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Nós sabemos que Israel, desde cedo, sofreu muitas perseguições, muitas lutas, passou por muitos sofrimentos. Israel, não só a nação, mas Israel foi formada a partir de Abraão, a quem Deus chamou para fazer dele uma grande nação. E nós sabemos que Abraão não tinha filhos, não tinha descendentes, mas Deus prometeu que daria a ele um descendente, e desse descendente ele seria uma grande nação, reis e príncipes sairiam dele. E Abraão, depois de ter Isaque, que era o filho da promessa, Isaque casou-se com Rebeca e também não podia ter filhos, mas aí Deus abriu a madre de Rebeca, e Rebeca teve gêmeos, Esaú e Jacó. E antes que eles nascessem, eles perguntaram a Deus, porque havia uma luta no ventre dela entre os dois, e aí foram perguntar a Deus, e Deus disse que 2 crianças haviam no ventre dela, e que o maior serviria o menor. O maior era Esaú, que nasceu primeiro que Jacó, e depois Jacó acabou recebendo a bênção da primogenitura, porque Esaú vendeu ou trocou com ele a primogenitura por um prato de manjar. E Jacó, então, já desde a sua mocidade, passou a ser perseguido. O seu irmão, depois que o pai abençoou, dando a ele o direito de primogenitura, porque ele foi na frente do irmão. Jacó foi na frente do irmão a pedido de Rebeca, que sua mãe, que pediu que ele fizesse um guisado, que ele pegasse um cabrito para que ela fizesse um guisado e levasse ao seu pai, e ele, Jacó, levasse ao seu pai, para que a bênção de Jacó recaísse sobre a bênção de Isaque recaísse sobre a vida de Jacó, e não sobre a vida de Esaú. É bem verdade que houve aqui uma tramóia nessa situação, embora Jacó não quisesse, relutasse para não fazer aquilo, mas a mãe o convenceu. E ainda que ele não tivesse feito isso, de qualquer forma, a bênção de Deus dada por Isaque, por certo, cairia sobre Jacó, porque Deus já havia prometido isso. E a promessa de Deus, nós sabemos que ela se cumpre. Então, a partir daí, dessa bênção que Jacó recebeu antecipadamente na frente de seu irmão,
gerou então um atrito, um conflito entre eles, e Esaú prometeu matar Jacó, seu irmão, por ele ter tomado a sua bênção, que na verdade ele não tomou, a bênção já era de Jacó. Mas Esaú achava que o seu pai, quando fosse abençoá-lo, daria a ele a bênção da primogenitura, mas por certo isso não aconteceria, porque Deus já havia dito que o maior serviria o menor. Mas aí eu estou relatando isso só para nós entendermos, né, quem foi Jacó. Então Jacó, a partir daí, fugiu para a casa, né, do irmão de Rebeca, de Labão, e lá ele passou 20 anos. E já desde essa perseguição que foi empreendida contra ele por seu irmão, ele precisou fugir de casa para não morrer, e a partir daí então começa, ou seja, desde cedo. E aí isso que o Salmo diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Então, essas são as explicações a respeito do primeiro versículo. Essas angústias que o salmista atribui aqui a Israel desde a sua mocidade, aí estou dizendo não da nação, mas estou dizendo a Israel, o filho de Isaac, que era Jacó, e depois passou a ter o seu nome de Israel, porque Deus mudou o seu nome para Israel. Quando ele voltava da casa de Labão, 20 anos depois, regressava para a casa de seu pai com as suas 4 mulheres e seus 11 filhos. E muito gado, porque ele enriqueceu lá na terra, né, de Arã, onde ele foi, onde viveu e trabalhou 14 anos para ter a Raquel, a mulher que ele amava, e mais 6 anos ele trabalhou pelo rebanho que ele conquistou. E depois, passados 20 anos, quando ele foge da casa de Labão com as suas 4 mulheres, porque eram 2 mulheres, as 2 irmãs Leia e Raquel, e duas servas, né, que chamavam na época de servas, com as quais ele também teve filhos, 2 filhos com cada serva, e os 11 filhos. Então ele volta para a casa de seu pai com muito gado, e suas mulheres, seus filhos, e no caminho ele ainda estava voltando, mas com medo do seu irmão, temendo morrer, que o seu irmão ainda estivesse irado contra ele e que ao encontrá-lo tiraria sua vida. Então ele faz com que toda a multidão que vinha com ele passasse à frente, e ele ficou para trás e passou a noite num vale chamado Vale de Jaboque. E lá, durante a noite, ele estava orando e pedindo a Deus misericórdia, que tivesse misericórdia dele, né, que ele ia estar voltando para casa, ia encontrar seu irmão, e temia ainda por sua vida e pela vida da sua família. E aí um anjo apareceu e ele começou a lutar com o anjo, e até que o anjo pediu para ele agarrou no anjo, disse para o anjo, né, que o abençoasse. O anjo pediu para ele que ele o soltasse, porque ele precisava ir embora, porque o dia já estava amanhecendo. E Jacó então insistiu em segurar o anjo e disse que não o deixaria enquanto o anjo não o abençoasse. E aí começaram a travar uma batalha, os dois, e é claro que o anjo certamente venceria Jacó, né? Mas aqui demonstra a perseverança de Jacó, a sua força e a sua até fé e confiança de que aquele anjo poderia abençoá-lo, e ao sair daquele vale ele seria um outro homem. E como ele não soltava o anjo então feriu ele na coxa, e depois de tê-lo ferido, então ele soltou o anjo foi embora, e antes de o anjo partir, o anjo perguntou para ele qual era o seu nome, ele disse Jacó. Aí o anjo disse: a partir de hoje o seu nome não será mais Jacó, mas Israel será o teu nome, porquanto lutaste com Deus como luta com os homens. E a partir daquele momento, né, depois o anjo foi embora, e né, o dia amanheceu, ele então saiu atrás, né, da sua família, que já tinha passado à frente, e quando saiu mancando da perna, porque o anjo tocou no nervo da coxa e a perna ficou encolhida, e ele foi mancando. E a partir daí, então, ele se tornou um outro homem, e o nome dele foi mudado para Israel. Então veja que daí para frente começa a surgir a nação de Israel. Israel não existia ainda. Eu já disse isso em outros
em outra oportunidade. Israel, a nação de Israel ainda não existia. A nação de Israel passa a existir lá na frente, depois quando um dos filhos de Jacó, que é José, o filho da mulher amada, Raquel, o primogênito de Raquel, que foi José, foi vendido pelos seus irmãos por ciúme, por inveja, vendido para o Egito, e lá ele tornou-se o governador do Egito. E lá então, depois, quando houve aquela 7 anos de fome, 7 anos de fartura, José como governador do Egito, e depois dos 7 anos de fome, no segundo ano da fome, os seus irmãos foram até o Egito comprar alimentos, mas não sabiam que José, seu irmão, era o governador. E lá então se encontraram, e depois de alguns dias de suspense, José se fez conhecer a eles e mandou buscar toda a sua família e levara para o Egito para que eles passassem lá os 5 anos restantes de fome que ainda tinham. Porém, essa ida de Jacó com a sua família para o Egito durou 430 anos. Aí lá eles se multiplicaram e aí nasce dentro do Egito a nação de Israel. Porque uma nação, nós sabemos que ela é constituída por pessoas, população, território e leis. Então tinha a população, porque eles cresceram tanto dentro do Egito que era aproximadamente, tornou-se milhões de pessoas. Quando saíram, os estudiosos dizem que eram aproximadamente 3 milhões de pessoas, outros dizem 5 milhões de pessoas, quando deixaram o Egito. Então então tinha a população, mas eles não tinham território. Mas a promessa de Deus a Israel, a Abraão, a partir de Abraão, é que daria para ele, para a sua descendência, a terra de Canaã. Então, quando eles saem do Egito, eles vão em destino à terra de Canaã para tomar posse da terra e aí sim tornar-se uma nação. Mas voltemos ao Salmo, eu estou relatando isso para que possamos entender. Aí o Salmo diz que muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora Israel. Então, primeiro, diz respeito a Israel, ao filho de Isaac, a Jacó, que tornou-se Israel. Por quê? Porque desde cedo, como eu disse, ele já passou a ter os seus sofrimentos, as suas angústias, as suas aflições. Teve que sair de casa, fugido, para não morrer. Foi trabalhar numa terra estranha, embora estivesse na casa de seu tio, mas lá ele teve que trabalhar 14 anos para ter a sua mulher, a mulher que ele amava, que era Raquel, como eu já disse. Depois trabalhou mais 6 anos, sendo enganado por seu sogro por 10 vezes, o seu sogro o enganou, e ele diz em um determinado momento que ele trabalhava dia e noite, ele não sabia o que era dormir, por causa do trabalho árduo que ele tinha no campo. E o seu sogro, durante todo esse tempo, o afligiu. Se faltasse uma ovelha, ele tinha que pagar. Se algum animal comesse uma ovelha, ele tinha que dar conta dessa ovelha. Então, o sofrimento de Jacó, agora Israel, depois que volta da casa de Labão, o sofrimento dele foi muito grande desde cedo. Por isso, o salmista expressa aqui neste salmo essa situação vivida por Israel ou por Jacó. E aí no versículo 2, ele repete o início do versículo 1, ele repete dizendo: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Veja que eu falei apenas de Israel, o filho de Isaac, mas assim como serve para Israel, filho de Isaac, ou Jacó, também estende-se essas angústias, estendem-se essas aflições ao Israel, agora a nação. Porque, como eu relatei há pouco, quando saíram do Egito, o sofrimento deles, agora da nação de Israel, ainda jovem, que não existia ainda quando vai para o Egito, 70 pessoas entraram no Egito, da família de Jacó, e lá tornaram-se uma grande multidão. Então, a nação de Israel, como eu disse, nasceu dentro do Egito. Mas desde cedo, antes mesmo de ser formada, eles já viviam, ou já sofriam angústias, já sofriam lutas, já sofriam aflições. Porque com o passar dos anos, depois com a morte de José, eles passaram a ser perseguidos, passaram a ser afligidos, porque cresciam demais, e o rei que agora reinava sobre o Egito, o faraó que estava reinando sobre o Egito, que não conheceu José, então começou
a perseguir os filhos de Israel, os filhos de Jacó. E fizeram deles escravos. Eles tiveram que construir algumas cidades, fabricar tijolos para a construção de algumas cidades. E então aqui já o salmista está falando também da nação. Falou do Israel, filho de Isaac, o irmão de Esaú, que era Jacó, mas também fala de Israel, a nação, que desde cedo, antes que ela existisse de fato, ela já estava passando por essas aflições, já estava passando por esses sofrimentos. E aí nós também podemos transmitir, além do salmista falar de Israel, filho de Isaac, o Jacó, e de Israel, a nação, nós também podemos trazer essas palavras, essas mesmas palavras de angústias, de sofrimento, desde a nossa mocidade, à igreja de Jesus. A igreja de Cristo, vocês sabem que também, desde que começou, desde que ela foi fundada, ela também passou e passa até hoje por essas angústias, por essas aflições. Falando de Israel, nós sabemos que no caminho do deserto, quando saíram do Egito, eles tiveram que enfrentar muitos inimigos. Eles enfrentaram muitas aflições, muitas angústias. Muitas vezes quiseram voltar para o Egito, não voltou porque tinha um líder. E aí está a importância do líder, o líder que confia em Deus, o líder que aceita o convite de Deus para uma obra, o líder que acredita no seu chamado, o líder que tem em sua mente a convicção de que quem o chamou não foi o homem, mas foi Deus. E o Deus que o chamou dará a ele condições de levar o povo para o local que Deus determinou. O Deus que o chamou dará a ele condições de cumprir a sua missão. E aí eles tinham um líder chamado por Deus, um líder competente, um líder que conhecia Deus, que falava com Deus cara a cara, como a própria Bíblia relata, o líder que conversava com Deus como nós conversamos com um amigo qualquer. E Deus, o próprio Deus falou isso. Moisés, eu falo com ele cara a cara, como um amigo fala com o outro. Com vocês, os demais homens, eu falo por sonhos ou por profecia. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a sua casa. Eu falo com ele cara a cara e boca a boca. Ou seja, Moisés via Deus. Moisés estava na presença de Deus quando subiu ao monte e falava com Deus como nós falamos com um amigo quando o encontramos. Então, a liderança é tudo. E ter um líder conhecedor de Deus, um líder temente a Deus, um líder que segue a Deus, que confia no seu Deus, faz toda a diferença. E Israel tinha isso. Quando deixaram o Egito, embora muitas vezes, diante das tantas angústias, como o próprio Salmo relata, muitas vezes me angustiaram. Não foi uma vez ou outra, foram muitas. Muitas vezes me angustiaram, e desde a minha mocidade, desde que eu estava ainda na minha tenra idade, já me angustiavam, já me perseguiam, já me maltratavam. E aí, ele relatando isso, então quando eles queriam voltar por causa das aflições que encontraram no deserto, tinha ali um líder que os orientava, que os encorajava para que eles prosseguissem a jornada, prosseguissem a caminhada, sempre olhando para frente, sempre vislumbrando a promessa de Deus. E nos dias de hoje não é diferente. Os nossos líderes precisam ter essa convicção, essa certeza da sua chamada, e precisam, além de tudo, orientar o povo de Deus a prosseguir a sua marcha, a prosseguir a sua caminhada. Os nossos líderes de hoje precisam ter a confiança em Deus, a certeza e a convicção de sua chamada, a fim de que, quando alguém do seu rebanho quiser voltar atrás, ele possa, com uma palavra de orientação, uma palavra de encorajamento, mostrar a esta sua ovelha, a este seu membro, o membro de sua igreja, que a caminhada ainda não chegou ao fim, que precisamos prosseguir.
E foi isso que Moisés fez. Então, quando ele diz, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim, é porque durante a caminhada no deserto, muitos inimigos eles tiveram que enfrentar. Eles não queriam brigar com ninguém. Muitas vezes Moisés enviou alguns chefes de tribos, líderes, para falar com os reis nas terras, nas cidades por onde eles iam passar, pedindo passagem. Ele ia com a diplomacia, vai lá e pede para ele, né, passagem para nós podermos passar por suas terras. Diz a ele que nós pagaremos a água que nós bebermos, pagaremos a comida que comermos, não faremos nenhum mal. A única coisa que nós queremos é passar pela terra dele, porque nós precisamos, para chegar à terra, a terra prometida que Deus prometeu para nós precisamos passar por ali. Então, ele usava da diplomacia, o que infelizmente hoje não se faz mais. Não se usa mais de diplomacia. Muitas vezes as pessoas querem conquistar as coisas à força. Muitas vezes as pessoas querem conquistar as coisas na marra, sem conversa, quer conquistar por imposição, e não é este o caminho. O caminho da conquista é o caminho da diplomacia, é o caminho do diálogo, e nós precisamos ter em mente que nós precisamos dialogar com os nossos irmãos, nós precisamos dialogar até com os nossos inimigos, para podermos viver em paz, para podermos vivermos de forma digna, de forma correta. Não adianta queremos forçar barras em nenhuma situação. O diálogo ainda faz diferença na vida das pessoas. Aliás, isso a gente vê na Bíblia desde o início. Quando Deus criou o homem, Deus tinha um profundo desejo de ter esse diálogo com o homem. E a prova disso é que a Bíblia diz que Deus, todos os dias, ao final do dia, ele ia até o jardim do Éden conversar com Adão e com Eva. Deus quer o diálogo. E nós precisamos dialogar com Deus. E para dialogarmos com Deus, nós precisamos o quê? Orar. É através da oração que nós dialogamos com Deus. É através da leitura da Bíblia que nós dialogamos com Deus. E esse é o passo da nossa vitória. O salmo que estudamos hoje é o degrau da vitória. E para nós termos vitória, nós precisamos de dialogar. Dialogar com Deus em primeiro lugar. Colocar diante dele as nossas aflições. Colocar diante dele os nossos problemas. Colocar diante dele as nossas lutas, as nossas dificuldades. E pedir o seu auxílio e pedir a sua ajuda. Eu lembro-me de que este salmo nos faz recordar do que nós já passamos em nossa vida. O salmista estava relatando isso, dos sofrimentos que já haviam passado, não só Jacó ou Israel, mas a nação de Israel. E a igreja também precisa lembrar dos sofrimentos pelo qual já passou, as lutas pelas quais já passaram, mas sempre sabendo. E aí, o próprio salmista, tomando as palavras do próprio salmista, que diz, todavia não prevaleceram contra mim. As lutas foram muitas, as angústias foram muitas, não só do Israel Jacó, do Israel nação e da Israel a igreja. As lutas foram muitas e serão muitas ainda, mas nós temos a certeza e a convicção de que não prevalecerão contra nós. Assim como não prevaleceram contra Israel, assim como não prevaleceram contra o homem Israel, contra a nação de Israel e contra a Israel, que é a igreja hoje, também os inimigos não prevalecerão. E o próprio Jesus nos dá esta certeza quando ele diz lá em São Mateus, no capítulo 16 e no versículo, não é 18, mas é perto do 18, vamos ver, 16, é o 18 mesmo. Quando ele pergunta aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí eles respondem, uns dizem que é João, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Moisés, ou um dos profetas, Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus pergunta para eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Aí, isso está no versículo 16. Aí no versículo 18, Jesus diz, vou ler o 17 também para ficar melhor compreensível. Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existem ainda outros textos bíblicos que falam desta vitória da igreja sobre os seus inimigos. Em Romanos capítulo 16 e versículo 20, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Romanos, ele diz, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Ou seja, as lutas são muitas, as lutas não acabam, as lutas são constantes, mas o meu Deus, o Deus de paz, ele em breve vai esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Em 1 João, o apóstolo do amor escreveu no capítulo 4, no versículo 4, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Aqui está falando dos falsos profetas, dos inimigos da cruz de Cristo. Então ele diz, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ou seja, a igreja é perseguida, mas a igreja não é vencida. A igreja é afligida, mas a igreja não é derrotada. A igreja sofre perseguição, mas a igreja ela vence todas as tribulações, porque ela está confiando no Deus que tudo pode, no Deus que tudo faz. E aí nós devemos sempre lembrar, assim como o salmista lembra das aflições e das angústias que Israel passou, então nós também devemos lembrar das angústias que a igreja já passou. E aí essas angústias desde o seu início, quando ela começa lá em Jerusalém, depois da morte de Jesus e da sua ressurreição, ela começa ali a ser perseguida, mal tinha iniciado, eram poucas pessoas, poucos discípulos, ainda meio perdidos, porque o mestre havia morrido, e embora havia ressuscitado, não ficaria com eles para sempre, embora prometera enviar a eles o Consolador, que é o Espírito Santo, para ficar com eles e conosco, mas eles estavam ainda meio perdidos, estava começando ali uma nova era, a era da graça, a era do perdão, a era da misericórdia. E aí eles precisavam ser perseverantes e pacientes para vencer as perseguições que infligiriam a eles e a igreja de Cristo como um todo. Porque a igreja sofre, quando um membro sofre, todos sofrem com ele, diz o apóstolo Paulo. Então nós precisamos nos lembrar dessas angústias que os nossos irmãos lá no começo da igreja sofreram. Os grandes homens de Deus, começou com os apóstolos, o primeiro mártir Estevão, depois veio uma sucessão de martírios de outros servos de Deus, de outros apóstolos. A maioria deles morreu de forma trágica, cruel, degolado, crucificado de cabeça para baixo, comido por leões. Aí na era da igreja, dos pais da igreja também, muita perseguição. No tempo de Nero, queimava os cristãos vivos, fazia dos cristãos tochas vivas para iluminar o jardim do seu palácio. Então todas essas angústias foram vividas pela igreja. Muitos cristãos foram devorados ali no Coliseu em Roma, quando os romanos se divertiam com aquelas cenas dos leões devorando os cristãos. Mas esses sofrimentos todos, essas angústias todas que a igreja sofreu, não permitiu que os inimigos de Deus prevalecessem contra a sua igreja. Por isso ele diz no versículo 2, todavia não prevaleceram contra mim e não prevalecerão, como eu já disse, o próprio Jesus disse em Mateus 16 e 18, as portas do inferno não prevalecerão contra ela quem? A minha igreja. Então a igreja é perseguida, mas não é destruída. A igreja é perseguida, mas ela é vencedora, porque quem a faz vencer é o próprio Cristo. É Ele que dá força à igreja para vencer.
É Ele que nos encoraja, é Ele que nos anima, é Ele que nos fortalece para nós prosseguirmos a nossa marcha. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus.